Dividir parte primeiro de uma pessoa física, né? O que é a contabilidade da pessoa física? É contabilizar o patrimônio que ela tem. Uhum. Então, o que é o patrimônio dela? Ela pode ter um carro, ela pode ter uma casa, ela pode ter uma dívida no banco, né? Então, tudo que é o patrimônio que ela tem de bens, né? Direitos e obrigações, é o que vai ter dentro dessa declaração do imposto de renda. Quando a gente olha dentro da imposto de renda pessoa física, né? Bem lembrado, começa agora dia 17 de 3 de 2025, vai até dia 30 de maio de 2025, a época de declaração. Então, por isso que eu estou começando por esse viés. E aí, quando você, né, começa a olhar e a interpretar toda a questão assim, do imposto de renda, lá ele vai estar dividido em blocos, né? Primeiro, ele vai querer saber quem é você, onde você mora, se você é masculino, feminino, se você é casado ou não. Então, ele tem toda a parte assim, do início de como é a declaração de imposto de renda. Depois, ele vai vir assim, mas da onde que provém a sua renda? Da onde que vem a venda da conversaria? Vem da onde essa renda, né? Então, eu tenho minha empresa, então ele advém esse meu rendimento da minha empresa. Esse rendimento, ele é tributável ou ele é isento de distribuição de lucros? Então, isso que é a questão, assim, quando a gente começa a falar do seu imposto de renda, a gente começa a olhar, assim, toda a parte, né? Como que você é, da onde você vem, o que você tem de rendimentos tributáveis e depois, lá na parte do bloco, a gente vai olhar assim, você tem casa, você tem apartamento, você tem terreno, né? O que você tem de bens, assim como o banco, para depois a gente chegar na parte de empréstimo. Eu comprei um apartamento, logo eu financiei ele, então eu estou lançando ele que parte é meu e parte ainda é do banco. E aí você vai tendo assim, uma evolução patrimonial dentro do seu imposto de renda a médio e longo prazo, né? E aí, entrando já na parte da empresa, muitos dos empresários assim acabam não entendendo muito bem o que é uma empresa, o que ela pode se transformar. Por quê? Se eu acabo assim não emitindo minhas notas fiscais, né? Então uma empresa ela é constituída de um sócio, né, que pode ser uma unipessoal, uma sociedade como é de vocês. Posso pegar o exemplo? Pode, Então tá bom. Qualquer coisa vocês Faliram. vão me falando. Vocês faliram, por exemplo. Por exemplo, né? Mas a grande questão assim, você começa uma sociedade. Dentro dessa sociedade, você tem um contrato dentro dele. Esse contrato é um contrato como se fosse um contrato de casamento, um contrato de compra e venda, mas é uma é tipo isso. Aí é com vocês, Laís me ajuda aí. Mas né, dentro dessa parte você vai constituir e ali você vai ter as regras do jogo, vocês vão jogar toda essa empresa. Como vai ser a distribuição de lucro, como vai ser se tiver um prejuízo, se morrer alguém dentro da empresa. Então lá ele vai ter todo um contrato formal de como é a regra do jogo da empresa de vocês. E quanto vocês querem brincar dentro dela. Brincar no quê? Questão financeira. Por quê? Eu tenho um capital social junto a ela. Então, às vezes, a gente fala assim, mas para que serve esse capital social? Enfia 10 mil, enfia 15 mil. E aí você... Foi assim. Foi um valor que a gente tinha em caixa, eu falei, põe esse valor aí. Deixa lá. Mas se você tem em caixa, então vocês fizeram correto, né? Sim. Então, falou assim, olhei para o meu caixa, eu tenho aqueles 10 mil, ok, então é isso que eu vou abrir. Mas muitas das vezes, assim, o cliente, ele vira assim, mas quanto você acha que eu devo colocar? Daí se para assim e fala assim, né, qual que é a sua pretensão? Aí por isso que eu sempre comento na questão assim, vamos fazer um diagnóstico então com você entender um pouco mais. Porque quando você está falando da contabilidade da empresa, um dos pilares é como que você vai constituir ela. Né? Se ela vai ser uma sociedade, se ela vai ser uma unipessoal, se ela vai ser, né, uma apurações. Então, toda aquela questão a gente precisa entender dele quanto ele tem de capital para poder investir nela. Porque o capital ele vai ser como a parte inicial, o arranque inicial dessa empresa. Né? Que muitas das vezes os empresários, todo mundo tem toda aquela questão bonitinha. E daí, falando assim, o que é contabilidade, é a parte assim de contabilizar também todos os bens e direitos da empresa, assim como os deveres e obrigações. E aí, dentro da contabilidade, você, né, montando esse contrato social, fazendo a opção tributária, né, sendo que os 4 mais procurados hoje de regime tributário dentro do Brasil é o MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, ali você vai ver qual que melhor encaixa para aquela empresa e também para a maturidade daquele empresário, né? Porque cada uma ele tem uma complexidade diferente de como você vai evoluir dentro do seu negócio. Então, às vezes, eu quero já abrir uma empresa já num lucro real, que é uma questão assim que você precisa contabilizar 100% do que tem dentro. Sim. Isso daí acaba que, né, se não tiver uma maturidade de, o Bruno vai lá e compra um sorvete e não declara. Como é que a gente faz isso? Vai ser distribuição de lucro, isso vai ser tributado, então o imposto do cara vai acabar subindo lá em cima.
Então Entendi. acaba tendo essas questões. Não sei se ficou claro, né? Putz, claro igual os olhos dele. Nada a ver, nada a ver. Só. Seguinte, então pode-se dizer que a contabilidade é meio que o coração ali da firma. Se a firma não tiver um cara para fazer a contabilidade, pode ser muito bem que ela se enrola ali no meio do caminho. Olha, não tem como, não né? tem como. Não Hoje, tem como, pela legislação, a única, né, empresa que não, né, o único regime tributário, vamos colocar assim, que não tem a necessidade de ter um contador é o MEI. Né? A minha irmã, que é minha sócia, a Daniela, acho que ela está nos assistindo aí, tem que dar um salve lá, abraço a Daniela. Mas é a questão assim do MEI, é o único que você não precisa ter a parte assim de um contador responsável. Por que eu citei minha irmã? Ela é especialista em folha de pagamento, departamento pessoal. E o MEI, quando a gente, né, ele tem a necessidade, a sugestão, né, como contadores, falou, olha, você não tem o contador. Agora, todas as demais, daí a gente precisa ter um contador assistindo ali pela legislação, né, federal. Tem como você fazer um resuminho assim da diferença entre o MEI, o Simples Nacional, todos as limites, faixas né? etárias ali que tem? Legal, cara, uma excelente pergunta. Ó, dentro da parte do Simples Nacional, a gente tem ali até R$81 mil de faturamento. Então, 6.750 mês. Do MEI, né? Do MEI, né? Falando pelo MEI,